Oi gente, aqui é a Esté do Livros de Romance e hoje eu vim trazer mais uma resenha pra vocês de um livro bem legal, principalmente com uma capa muito legal. Esse daqui é A Herdeira das Sombras. Esse livro é o número 2 da trilogia das Joias Negras. O número 1 é A Filha do Sangue, que tem resenha lá no blog. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço pra vocês darem uma olhada. Então assim, esse vídeo vai conter spoilers. Se você não gosta de spoiler, no caso tá da Filha do Sangue, porque como é o segundo, não tem como não falar do primeiro. Então se você não gosta de spoiler, essa é a hora de você sair do vídeo e dar uma lida na resenha da Filha do Sangue, que ela tá explicando como que é o primeiro livro. Se você não tem problema com spoiler, então fica aí pra você saber um pouco mais do que aconteceu na Filha do Sangue e o que vai acontecer em A Herdeira das Sombras. Só uma noção, claro, que no caso da Herdeira das Sombras, sem spoiler. Então, tá avisado, se continuar aí, depois não reclama, hein? Então, eu vou falar da Herdeira das Sombras. Primeiro eu vou falar da parte estética dele, que é incrível. Aliás, todos os livros da saída de emergência têm essa característica que é ter uma capa muito bem feita. O trabalho gráfico da saída de emergência é muito bom. Então, assim, a capa desdobra, assim, como vocês conseguem ver. Ela tem um corte especial. Do lado de dentro a gente tem uma opinião sobre o livro e a fotinho da Janelle aqui já maior. Tudo isso daqui é verniz, tá? Se você passa a mão, você sente o verniz, ou seja, verniz, pra quem não sabe, é quando uma parte do livro fica mais brilhosa, assim. E atrás também a gente tem essa parte que vai desdobrar. Então aqui também tem algumas opiniões sobre o livro, falando um pouco sobre a Anne. Aqui é a Anne Bishop. E como vocês podem ver, aqui também é preto o lado de dentro. Bem legal, né? Eu gosto bastante dessa característica da saída de emergência. Assim, são livros que você pode comprar sem preocupação, porque dessa parte gráfica, assim, porque é muito bem feito. As letras são bem espaçadas, a diagramação dele é muito boa. Então, assim, o trabalho em si é muito bom. Então isso é uma coisa que você pode comprar sem medo. É um livro que é legal dar de presente, porque são livros, aliás, que são legais de dar de presente, porque eles têm essa característica de serem bonitos. Mas vamos à história, que é o que interessa, né? Eu fiquei com um pouco de medo de ler A Herdeira das Sombras. Assim, eu queria muito ler, mas ao mesmo tempo eu fiquei com um pouco de medo. Por quê? Em A Filha do Sangue, a gente tem um estupro, que é uma coisa que eu não tava esperando, que não tava em sinopse em lugar nenhum, e de repente, pã! E eu fiquei, tipo, muito tensa, assim, porque é um assunto que eu não gosto de ler, assim, eu fico muito sentida quando eu leio. E sabe aquela coisa? Eu sinto muito, e aí eu fico meio tensa, assim. Mas o que acontece? A Janelle, mesmo novinha, com 12 anos, ela é uma feiticeira muito poderosa. As pessoas já sabem que ela vai ser a nova rainha que todo mundo tava esperando, a mais poderosa de todas as feiticeiras. Então decidem quebrar ela. Assim, eu achei legal a forma como usaram o estupro nessa questão de quebrar uma feiticeira, porque ele fala muito do lado... Ele usa a fantasia pra falar dessa quebra do emocional da mulher que sofre com isso. No caso, uma menina que ela tinha 12 anos. Então, assim, foi um tema meio pesado no final do livro, e eu fiquei, tipo, sabe... Não sei, eu fiquei um pouco tensa de ter muito mais isso no próximo livro. Eu achei o segundo livro mais leve, assim, a escrita continua maravilhosa, a Anne Bishop, assim, ela tem essa coisa de conseguir levar a gente para universos diferentes. Você lê e quando você menos espera você já tá imaginando, sabe? Comigo foi muito fácil imaginar tudo aquilo que ela tava descrevendo, porque é tudo muito bem detalhado, sabe? Então foi fácil de imaginar. Eu falei do primeiro livro, vou falar de novo. O importante dos livros da Anne é você prestar muita atenção, porque é complexo, tem vários lugares, vários fatos. Então, e assim, nomes parecidos. E se dá umas confundidas, tem que voltar umas páginas. Eu acabei fazendo isso. Mas então, em Herdeira das Sombras, a Janelle foi quebrada. Ela teve a quebra de relação com o Damon. No final do livro, eu achei muito bonita a forma como o Damon tenta, sabe, cuidar dela. Eu fiquei um pouco sentida quando eles foram separados. E o que acontece? O Saitã pega a guarda da Janelle no Conselho das Sombras. Ele fala que os pais dela não são capazes de cuidar dela e pega a guarda pra ele. Então ele leva ela pra um lugar tranquilo pra ela poder se restabelecer e refazer o cálice dela, que seria a essência dela, a alma dela. Ela precisa ser de dentro pra fora. Ela precisa se reconstruir por dentro pra depois acordar e lidar com o trauma que ela sofreu e poder usar os poderes dela de novo.
Então assim, a Janelle acorda anos depois e é muito engraçada a forma como é descrita, porque imagina, você tem 12 anos, de repente você acorda num corpo de uma adolescente, ela era pré-adolescente, uma criança ainda, e aí você acorda com um corpo todo diferente, né? Imagina o choque dela. O Saitama cuidou super bem dela, do corpo dela, então ela acorda bem, assim. Só que tem essa questão, entendeu? Ela não se reconhece. Então a gente passa por toda essa fase com a Janelle de reconhecimento. O que acontece? Por causa de ter sido quebrada, a Janelle sofre uma perda de memória. Então ela esquece, assim, de muita gente que tá ligada a esse acontecimento. Algo que me deixou muito mal, porque ele esqueceu do Damon, sabe? E ele acha que ela morreu. Então, assim, tem várias coisas que os personagens acabam achando e aí que dá o desenrolar da história. Como a Janelle vai se restabelecer, pô, ela é a nova Rainha das Sombras, ela vai conseguir realmente passar por tudo isso, ela vai se lembrar dos amigos dela, ou ela vai querer se fechar no mundo dela e esquecer de qualquer coisa. Eu gosto muito, como eu já disse, da escrita, foi muito bem escrito, tudo é muito detalhado. Eu tô assim, maluca pelo terceiro livro, preciso do terceiro livro. Uma coisa muito legal do grupo que é da Arqueiro, CD de emergência, sextante e tal, que eu gosto muito, é que eles deixam que a gente ajude a escolher as capas. Então teve uma votação nas páginas do Facebook perguntando qual era a capa que o pessoal queria. Eu escolhi azul, eu não tenho certeza se foi essa que ganhou. Eu acho que foi essa, que tava entre a verde e azul. Uma coisa assim, eu não tenho certeza, eu não lembro. Mas é alguma coisa assim. Então isso é legal, porque eles deixam a gente participar da escolha. São 3 livros, assim, eles lançaram muito rápido. A diferença da Filha do Sangue pra Herdeira das Sombras foi, assim, pequena. Eu não lembro, mas, assim, foi coisa de meses. Eu lembro que foi bem rápido. Então eu tenho certeza que logo menos já vai ter o terceiro livro. Eu não vou precisar ficar curiosa. Pra quem eu indico A Herdeira das Sombras? Pessoas que gostam de fantasia, que gostam de tramas bem estruturadas. Você que gosta de coisas mais profundas, gosta que seu cérebro dê lá aquela cansada pra você pensar, memorizar todas as coisas, a Ellie Bishop é fantástica. Ela sai do clichê de fantasia que a gente conhece, ela traz uma sociedade toda nova. Pra quem não leu A Filha do Sangue, a trilogia das Joias Negras traz uma sociedade onde a dominância é das mulheres. Só que assim, a gente não tá falando de feminismo, onde se tem essa igualdade, não, é dominante por mulheres. É muito parecida com a sociedade machista, só que no caso por mulheres. Porque elas dominam a sociedade com mãos de ferro e assim, elas humilham os homens. Então, assim, a gente pode imaginar que é como se há 700 anos atrás, vai mais ou menos, 700, 600 anos atrás, a gente tivesse aí uma sociedade... a mesma coisa como os homens tratavam as mulheres, só que ao contrário, sabe? Então eu achei legal o fato dela pensar nisso, porque traz uma perspectiva totalmente diferente. Eu nunca tinha lido nada do gênero e eu gostei bastante. Então se você gosta de fantasia, gosta de escritas bem estruturadas, gosta de livros bonitos, porque não tem como falar, gente, é um livro bonito, boa diagramação, então é isso. A trilogia das Joias Negras, no total, é super legal. E os livros saem em promoção, às vezes aproveito, no Black Friday ele tava por R$12, eu falei pra muita gente, eu falei, gente, compra, que o livro é maravilhoso. Então, eu super indico, se fosse pra dar aquelas notas que eu dou sempre nas resenhas escritas, eu daria 4,5, porque eu ainda acho que deveriam ter algumas informações, porque pela questão de ser complexo, eu acho que deveriam ter algumas informações que eu senti um pouco de falta, porque tive que quebrar mais a minha cabeça. Mas esse meio ponto, assim, é um pouco por preguiça, tá? Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu esse livro, me conta o que você achou, que eu adoro saber o que vocês acharam também. Se você tem alguma sugestão pro canal, escreve aí embaixo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve e dá um joinha para que a gente possa ter mais vídeos e mais gente compartilhando opiniões aqui. Um beijo e até a próxima!